Deus não depende de teologia. Muitos pensam que só aqueles que fizeram teologia é que podem explicar sobre Deus, falar da Bíblia. E só os teólogos é que são os entendidos do assunto, quando o assunto é Bíblia. Mas isto não é uma verdade, porque Deus não depende da teologia, e muito menos dos teólogos. E é por isso que tem muito teólogo estudado, que é um sacerdote ativo na obra, que é bem visto pelos homens, que é considerado como quem entende da palavra de Deus. Mas, na verdade, não entendem, e por isso pregam e ensinam heresias, coisas que Deus abomina, como, por exemplo, culto para as imagens. Quem realmente conhece o Deus da Bíblia sabe que ele abomina qualquer devoção a imagens de gesso ou de outra coisa qualquer. Mas, no entanto, estes sacerdotes teólogos estão ensinando isto e permitindo que as pessoas sejam enganadas. Aí pergunto, o que adianta a teologia neste caso? Veja o que a Bíblia diz. Como são estúpidos os que fabricam imagens para seus deuses. Os ídolos que eles fazem não valem coisa alguma. Eles mesmos podem confirmar isso, porque os seus ídolos não podem ver nem entender. Não é de admirar que as pessoas que adoram essas imagens vivam tão desorientadas e confusas. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 9. Veja também o que o profeta Jeremias, homem de Deus, disse. Veja bem quem está falando. Não foi o homem, é o Senhor. Por isso, assim diz o Senhor. É o Senhor que está falando. E o Senhor disse assim: não peguem o mau costume dos outros povos. Eles podem ficar assustados quando aparecerem coisas estranhas nos céus. Mas vocês não devem se assustar. Os hábitos religiosos dessas nações são loucura. Eles derrubam uma árvore e dela fazem um ídolo, com o trabalho cuidadoso de um artista. Depois enfeitam a imagem com ouro e prata e a prendem firmemente com pregos e martelo, para não ser derrubada. Esses ídolos têm tanto valor quanto um espantalho no meio de uma plantação de pepinos. Não são capazes sequer de falar. Precisam ser transportados, porque não conseguem andar. Vocês não devem ter medo deles, porque eles não podem fazer nenhum mal, muito menos o bem. Não há absolutamente nenhum Deus igual ao Senhor. O Senhor é grande, e grande é o poder do seu nome. Quem vai deixar de respeitar o Rei das Nações? O Senhor é o único Rei, e por isso merece ser respeitado. Entre todos os homens sábios das nações, em todos os reinos do mundo, não há ninguém comparável ao Senhor. Quem adora os ídolos vai se tornando cada vez mais ignorante e tolo. Os ensinos dessa gente são inúteis. Não vale a madeira com que fizeram o seu Deus. Eles trazem placas de prata de Tarsis e de ouro de Ufaz. Então os artistas trabalham a madeira e os metais, fazendo uma bela imagem. Os seus vestidos são roxos e vermelho. Tudo não passa de uma obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Diga a essa gente que adora ídolos, estas imagens que vocês chamam de deuses, que não fizeram a terra e os céus, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Quem fez a terra pelo seu poder foi o Senhor, com a sua sabedoria. Ele firmou o mundo e, com seu entendimento, ele estendeu os céus. Quando Deus dá a ordem por meio do trovão, as águas rugem no céu e formam-se as grandes nuvens de chuva, desde os confins da terra. Ele cria os relâmpagos, que acompanham a tempestade. Abre seu depósito e lança os ventos sobre a terra. Por isso, quem adora ídolos vai se tornando estúpido e tolo. Cada ourives que fabrica uma imagem vai cair no ridículo, porque quando estiver em dificuldades, os falsos deuses que fizeram não serão capazes de dar a menor ajuda.
Eles não têm o fôlego da vida. Os ídolos são pura ilusão, são objetos de zombaria. Serão destruídos quando seus fabricantes forem castigados pelo Senhor. Mas o Deus de Jacó não é igual a essas imagens sem vida e poder. Veja bem, mas o Deus de Jacó não é igual a essas imagens sem vida e poder. Foi ele que fez, foi o Senhor que fez todas as coisas e fez de Israel o seu povo escolhido. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo do 2 ao 16, na versão Nova Bíblia Viva. Não são palavras de homens, é a palavra do Senhor, porque assim disse o Senhor. Ou seja, são teólogos, mas não ensinam a verdade. São teólogos, mas não ensinam a verdade. Por isso que haverá naquele dia muitos teólogos que irão para o inferno, pois são mestres da mentira e do engano. E também todas as pessoas que acreditam neles e seguem seus ensinos também irão para o inferno, junto de seus mestres teólogos. Por isso que a Bíblia nos mostra o caminho verdadeiro e o único que pode nos ensinar da maneira correta, como agradar a Deus. E isto está registrado no livro do Evangelho do apóstolo João, que diz que quem vai nos ensinar toda a verdade é o Espírito Santo. Veja você mesmo na sua Bíblia, que diz assim, no Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 13. E diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Veja bem, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele vos guiará. O Espírito Santo é o único que pode nos guiar em toda a verdade sobre Deus. Se você quer conhecer a verdade sobre Deus, então busque o Espírito Santo de Deus, porque somente Ele pode te guiar e te revelar a verdade sobre Deus, para você não ser enganado por teólogos, por homens, por lobos, disfarçados de cordeiro. Então, busque o Espírito Santo de Deus enquanto você pode, enquanto você tem vida. Faça isso para que você não seja mais um daqueles que serão enganados naquele dia. Por isso, aí está o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. É o que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar e nos ensinar o verdadeiro caminho de Jesus para o céu. Olha que coisa linda. Olha essa frase, que coisa linda essa frase. É o Espírito Santo, vou repetir porque é algo para você prestar atenção. Vale a pena, isso aqui vale a sua eternidade, vale a sua vida aqui nessa terra. Olha bem, ouça bem isso e reflita. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar e nos ensinar o verdadeiro caminho de Jesus para o céu. É isso. Se você entender isso aqui, você entendeu tudo. Se você entendeu isso aqui, você entendeu o propósito que Deus tem para todos os seres humanos. Se você entender que o Espírito Santo de Deus é que vai nos guiar e vai nos ensinar o verdadeiro caminho de Jesus para o céu, com certeza você chegará no céu. Se você quer chegar no céu, está aqui, essa é a receita. Busque o Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, faça, como está dizendo essa palavra, busque o Espírito da verdade, e ele vai te ensinar, ele vai te guiar pelo verdadeiro caminho de Jesus, o único caminho que pode te levar ao céu. Então, se você quer ir ao céu, aqui está o caminho, aqui está a pessoa que pode te levar para o céu. Chama-se Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra. Assim como Jesus esteve aqui na terra e fez a sua obra, hoje quem está aqui é o Espírito Santo. E ele está fazendo a mesma obra do Senhor Jesus, trazendo, como disse aqui a palavra, trazendo entendimento, ensinando todas as coisas, guiando, porque a gente é muito falho, a gente é muito fácil de se perder nessa vida. A gente é muito fácil de a gente errar, é muito fácil a gente ser enganado. Todos nós estamos sujeitos a ser enganados. Eu diria que, se depender de nós, todos nós seríamos enganados. Não tem um aqui que possa dizer, não, eu sou tal, eu sei mais, eu sou... Não.
Todos. Porque a pergunta é quem que pode ser mais sábio que o diabo? Não tem. Não tem. O diabo é mestre na mentira, mestre no enganar. Não tem um ser humano que possa vencer o diabo. Agora, por isso Deus enviou quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. E aí sim, o Espírito Santo, ninguém pode vencer ele. O diabo não pode vencer. Então, se aquele que se apegar com o Espírito Santo, não vai ser enganado pelo diabo. Não por causa do seu mérito humano, mas por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai deixar você ser enganado pelo diabo. Mas para isso é preciso você buscar ele. Para isso é preciso você estar realmente ali, buscando lado a lado, buscando realmente a presença do Espírito Santo na sua vida, buscando a verdade do Senhor. E assim sim você não será enganado. Porque o Senhor prometeu, isso é promessa do Senhor Jesus, que o Espírito da verdade desceria, e depois em Atos, no livro de Atos, a Bíblia diz que ele já desceu. Ele já desceu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E, portanto, ele está aqui conosco. E ele sim, ele é o único que pode nos ensinar a verdade sobre a Bíblia, nos dar o verdadeiro entendimento. Porque ele é o autor da Bíblia Sagrada. Então, ninguém mais do que ele, para nos revelar o que é verdade e o que não é na palavra de Deus. Então, faça isso. Busque o Espírito da verdade na sua vida. E a sua vida, com certeza, não será mais a mesma. E a sua eternidade, muito menos. A sua eternidade, então, meu Deus, você nem tem imaginado o que é a eternidade. Então, mas busque Deus para que a sua eternidade não se perca. Então, para concluir essa mensagem, ele sim, o verdadeiro mestre, ele sim, o Espírito Santo é o verdadeiro mestre e ensina a verdadeira teologia de Deus. Como no caso de Pedro, que era somente um pescador iletrado, nem um pouco culto, ou bem simples, sem estudo, mas que por intermédio do Espírito Santo foi feito um apóstolo, líder da igreja do Senhor, verdadeira obra de Deus, pois ele não era um teólogo formado, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, esta mensagem não é para dizer que teologia não é de Deus, mas depende de cada caso. Tem teologias que são de Deus, mas tem teologia que são dos homens, que não provém do Espírito Santo. É somente letra e a letra mata, como diz na palavra de Deus. Então é melhor não vacilar, não errar, e sim buscar a verdade, que você só poderá encontrar em Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. Busque nele a verdade, e ele irá te revelar os mistérios de Deus. E como prêmio, você ainda terá a vida eterna com Deus. Então, não deixe de ser enganado. Busque a verdade. Fale com Deus. Peça a ele para te mostrar a verdade sobre ele. E só assim você jamais poderá ser enganado por alguém. Porque só o Espírito Santo é que sabe da real e plena verdade sobre Deus. Isto não compete a homens, mas somente ao Espírito Santo. Busque a revelação do verdadeiro teólogo, pois ele é o autor da Bíblia Sagrada. E só ele pode nos ensinar toda a verdade para que possamos ter salvação e vida verdadeira com Deus. Amém?